Voltando para mais um vídeo marcante na sua vida. Nesse vídeo aqui eu queria dizer sobre uma polêmica que é para as pessoas que geralmente pensam em começar no audiovisual, que é: eu vou de computador ou eu vou de notebook? Quando eu digo computador eu digo PC, uma CPU, né? Aquela estrutura que você tem, que é uma máquina onde você monta as coisas ali e você vai ter um monitor, um teclado, um mouse e assim por diante. Então neste vídeo aqui eu queria tirar da sua dúvida esse pensamento sobre qual dos dois você usa e obviamente falar dos pontos positivos e pontos negativos. É claro que eu já vou ser meio tendencioso. Eu sei que você vai dizer: não, eu já sei, cara, você vai falar sobre PC, porque o seu ali atrás é um PC. Então, talvez sim. Então eu tenho que ser muito sincero dizendo que eu prefiro PCs, né, computadores, do que no caso um notebook. Então eu vou dizer aqui a diferença entre você ter uma CPU ou um notebook com alguns pontos importantes. Para começar esse vídeo, um giro! Primeiro de tudo, o mais importante é, se você não sabe o que é o audiovisual é uma área onde você trabalha aqui com tudo que tem a ver com áudio e vídeo. Então coisas que você enxerga e coisas que você escuta. E aí você tem, por exemplo, filmes, vídeos de YouTube, produção de conteúdos de forma geral, qualquer coisa que envolva filmagem, edição de vídeo, edição de áudio, podcast, essa coisa toda de você editar esses conteúdos todos e você também criar conteúdos de animação, de ilustração, tudo que tem a ver com coisas que você geralmente trabalha nessas coisas, nessas áreas, é o que a gente pode considerar de audiovisual. O que acontece é que o audiovisual, ele se direciona para muitos segmentos. Então você pode ter umas coisas que são audiovisual, mas você pode direcionar isso para motion graphics. Motion graphics é a parte de animação, é quando você cria projetos animados e esses projetos eles têm segmentos, podem ser desenhos animados, podem ser introduções de vídeo, podem ser objetos animados. Então a animação ela é um segmento do audiovisual. Você pode também ser um videomaker, que é a pessoa que faz filmagens de forma geral. E essas filmagens vão precisar de um editor de vídeo. Você pode ser de repente o tipo de pessoa que vai trabalhar com áudios. Então você tem uma pessoa que faz, por exemplo, um podcast, onde a pessoa geralmente não aparece, é só a parte do áudio, e você vai ter que editar esses áudios, colocar músicas, efeitos sonoros, essa coisa toda. Então o audiovisual meio que é uma parada gigante, assim, onde você pode fazer várias coisas diferentes. Uma vez que você entendeu tudo isso, eu quero que você entenda uma outra coisa muito importante, que é o seguinte: trabalhar de forma geral com audiovisual não é uma coisa que você vai pegar qualquer computador básico ou qualquer notebook básico. Nossa, agora eu vou começar meus trabalhos. Não, calma. Geralmente não é assim. Geralmente você vai precisar de um computador que tem uma certa estrutura básica para aguentar essas coisas todas. Então se você de repente tiver um computador que não tem nenhum tipo de potência, é um computador fraco, dificilmente você vai conseguir fazer projetos do audiovisual. Nossa, então tem que ser um PC da NASA? Não precisa, mas um computador que tem uma certa configuração mediana já consegue te entregar projetos de audiovisual. Obviamente não é ele que vai te entregar, é você que vai criar projetos de audiovisual. Mas você entendeu o que eu tô falando, né? Mas um outro ponto muito importante é: eu já estou nessa área tem 20 anos, na verdade tem mais de 20 anos. Desses 20 anos, tem praticamente 10 anos onde eu tenho os meus cursos online, onde eu te ensino, né? Edição de vídeo, edição de imagem, animação, 3D, ilustração e assim por diante. Não, cara, por que você tá falando sobre isso? Tá se achando? Não, é pra você entender que já tem muito tempo que eu trabalho nessa área e tem um sistema que eu escolhi, que é uma CPU. Porém, eu também já usei notebooks algumas vezes específicas. E aí fica, na verdade, alguns pontos muito importantes pra você sobre, vamos pensar qual é a diferença entre os dois. E para isso eu vou usar descaradamente o roteiro que eu mesmo fiz. Então se liga só. Uma coisa que eu acho muito legal num PC, numa CPU, um computador, é que você consegue criar a configuração que você quiser. E você pode mudar essas peças depois. Então, sei lá, você tá em uma placa de vídeo, por exemplo. Passou um tempo, essa placa de vídeo ela ficou velha. Então você pode colocar uma nova placa de vídeo, mas pode ser que você possa trabalhar com as duas placas de vídeos. Depende da sua configuração de computador. Ou então você pega uma placa de vídeo antiga, de repente vende para uma outra pessoa e você usa uma placa de vídeo nova. Então você consegue fazer muito dessa questão de fazer trocas de peças. E isso é muito legal e dificilmente você vai conseguir fazer isso num notebook. Já um notebook, eu acho que o lado positivo dele é que você tem muito mais liberdade de espaço. Então, por exemplo, eu tenho o meu PC que ele tá no fundo e ele tá ali. Se eu quiser ir para um outro cômodo, se eu quiser ir para um outro espaço, se eu quiser colocar ele desse outro lado aqui, nossa, é todo um trabalho para fazer essa logística, porque tem um monte de fio, tem um monte de peça, um monte de equipamento. Se fosse um notebook, não teria isso. Um notebook seria muito mais fácil. Peguei um notebook, coloquei nessa mesa, agora eu vou lá pra sala, vou pra cozinha, vou pro escritório, vou onde eu quiser, vou lá no jardim. Lógico que ele tem uma bateria que você tem que plugar na tomada e a bateria você vai ter que recarregar. E aí eu vou te falar aqui o meu veredito final, pensando em algumas coisas que são importantes, porque afinal de contas eu acho que no mundo que a gente vive, em pleno 2025, é muito difícil que você nunca tenha visto um computador, ou de repente tenha tido um contato com um computador, ou de repente visto um notebook e tenha tido contato com um notebook. Espero que você tenha isso. Mas independente... Assim, nossa, tô falando tudo errado. Volta. Independentemente disso, vamos aqui para o veredito final. Um PC é muito legal se você tiver um espaço de trabalho fixo. Se você tem um lugar realmente que você prefere, não, este aqui vai ser o meu local de trabalho e eu vou ficar realmente aqui, eu não preciso ficar me locomovendo. Então você pode ir para um PC. Muito provavelmente ele vai te atender muito melhor, que é o meu caso. Eu tenho meu espaço aqui em casa, que é o espaço do escritório. Então tudo que eu vou fazer é geralmente aqui. Eu não vou ter necessidade de levar o computador para outro local, até porque, sendo muito sincero com você, é um segredo. Aqui no escritório eu já tenho tudo que eu preciso. Então eu tenho a configuração do computador, eu tenho as
iluminações, eu tenho as câmeras, então para trabalhar diretamente aqui é muito mais fácil. Agora, um notebook é o que eu falei antes. Se você tem necessidade de se locomover, de levar o seu projeto, de ir para a faculdade, de ir para o trabalho, de compartilhar coisas com outras pessoas, de mostrar os arquivos que você tem num notebook, você está sempre se movendo. Obviamente, um notebook vai te atender muito melhor do que um PC. Você não vai sair com um PC debaixo do braço aqui, o monitor, leva o teclado, leva o mouse, tem que levar tudo isso. Não, o notebook ele resolve fácil. A segunda coisa muito importante sobre um PC é aquela coisa que eu já te falei, né? Você pode muito provavelmente mudar as configurações dele. Então você tem lá, tem uma peça que tá meio velha lá dentro, uma peça que quebrou, você vai lá, troca essa peça e pronto. Não estou levando em consideração a parte financeira, que envolve muito essa questão de você fazer as trocas também. Estou pensando puramente no fato de você ter facilidade de trocar peças, o que dificilmente no notebook você vai ter. Então, agora, outra coisa que o notebook ele tá na frente é que quando você quer menos acessórios, um notebook ele é automaticamente muito mais fácil, né, de você de repente ter menos coisas, porque você abre o notebook ali, você vai ter já o seu tecladinho, você tem aquele sisteminha ali que eu odeio, mas você pode usar como se fosse um mouse ali no meio naquele quadradinho, e aí você tem tudo ali. Então você já tem meio que um teclado, o monitor, o computador, o mouse, tudo junto na mesma coisa. Então é muito mais prático. Não vou dizer se é o mais confortável, mas é mais prático do que se você tivesse de repente um computador. Então você não precisa de todas essas peças específicas para você ter como você teria num PC. E aí pensando numa experiência pessoal. No meu caso, eu gosto muito de um PC por conta disso, porque eu posso montar o computador do jeito que eu achar mais interessante as peças, eu posso trocar essas peças de tempos em tempos, eu consigo ter um monitor separado do tamanho que eu precisar e eu posso pôr esse monitor onde eu quiser. Você vai perceber que o monitor que tem ali no fundo, ó, é um monitor acho que 32, acho que é super wide, ultra wide, eu não sei o termo específico, que é um monitor que ele já tá largo. Eu não teria um monitor desse tamanho no notebook. E mesmo que eu tivesse um monitor desse no notebook, eu teria que plugar isso no notebook em um outro monitor. E aí eu já teria um monitor do notebook e esse monitor, e para mim não há necessidade de dois monitores, eu acho que um monitor resolve. Então é muito sobre o que você precisa. Eu não preciso disso. Se você precisar de 2 monitores, 3 monitores, 17 monitores, aí é com você. Eu não preciso disso. Então eu acho legal por quê? Porque eu posso colocar meu monitor diretamente na parede, num local que é extremamente confortável para trabalhar. Eu posso escolher um teclado específico que vai ser um teclado do tamanho que eu achar interessante para fazer as coisas, e eu posso ter um mouse separado também. Olha, você não sabe do que você tá falando, cara. O notebook tem todas essas possibilidades, tem que ir lá e plugar essas coisas e pronto. Você pode ter outro monitor, pode ter um teclado separado, pode ter um mouse separado. Eu sei, mas eu acho que não há necessidade. Eu acho que não é a proposta do notebook. Eu acho que o notebook ele é um equipamento para facilitar a sua vida. A hora que você tem um notebook, você não precisa se locomover. Para que você vai comprar um notebook? Você não precisa ficar indo de um local para o outro. Para que você vai querer comprar outro monitor, para ligar o notebook no monitor, para ficar ligando em outro teclado, para ligar em outro mouse? Não sei. Acho um trabalho meio inútil, assim. Acho que é uma perda de tempo. Se você realmente tem um local fixo, pronto, você pluga ali seu monitor, seu computador está separado, você tem o teclado, você tem o mouse e está resolvido. Mas aí essa é minha opinião. Se você quiser, você pode deixar a sua nos comentários, porque seria legal de saber o que é que você acha. Agora não esqueça de uma coisa muito importante. Se você quiser aprender tudo sobre o audiovisual, você pode conhecer o meu site de cursos online, que é ebersimeone.com.br. Lá você tem cursos de edição de vídeo, edição de imagem, 3D, animação, ilustração e tudo que tem a ver com o audiovisual. Fora cursos para você aprender as ferramentas mais na parte da base e para você evoluir ainda mais os seus conhecimentos com projetos específicos para segmentos específicos. Fora toda uma parte de teoria que você pode aprender lá também e um suporte diretamente comigo pelo site. É isso mesmo. Eu sei que parece loucura, porque quando o pessoal faz venda de curso online, eles têm uma equipe para responder e eu não tenho isso. Não sei se um dia eu vou ter, mas eu gosto de responder diretamente com todos os alunos. Uma vez que eu falei isso, obrigado para você que assistiu e tchau!